Boa tarde a todas e a todos. Algumas palavras de agradecimento, em particular a todas as pessoas que aqui se quiseram juntar nesta tarde em que o verão ainda foi inclemente. Uma palavra de agradecimento à Leia, que aceitou publicar este livro, ao Nuno Saraiva, jornalista, a quem pedimos que, com a sua visão, que não é de um economista, mas enfim é de uma pessoa atenta a todas as facetas da realidade, nos fizesse uma leitura pessoal, própria deste livro, e agradeço muito a franqueza com que exprimiu. Uma palavra de agradecimento também porque houve vários colegas que têm certamente um ponto de vista diferente do nosso, mas que ouviram os nossos argumentos, que leram alguns dos capítulos e que nos deram uma opinião, e que alguns deles estão aqui, o Dr. Silva Lopes, o João Manuel Tomás, o Mário Valadas, o Jorge Costa também, e outros colegas que também fizeram, que não estão aqui, mas mandaram-nos também os seus comentários, e isso foi muito importante para a redação deste livro. Eu direi poucas palavras, enfim, o João acrescentará, mas queria sublinhar que este livro nasce de uma cooperação que não é comum na sociedade portuguesa, mas que nós não só nos sentimos obrigados a fazer, como nos sentimos muito bem a cumprir. O João Ferreira do Amaral tem defendido sempre que a saída do euro é a primeira solução para Portugal. Eu tenho defendido em contrapartida que é a derradeira solução para Portugal, que é difícil. Mas tenho vindo a pensar que, não havendo reestruturação da dívida e não havendo, portanto, um alívio das condições estruturais da balança de pagamentos em Portugal, a mais difícil pode tornar-se a única solução no nosso contexto. E a partir destas trajetórias diferentes e pontos de vista diferentes, juntámos para responder a esta dificuldade. Não estamos dispostos a aceitar mais um nível de debate condescendente, superficial e desarticulado, em que se tratam as alternativas para Portugal como se fossem slogans publicitários. Sai do euro ou não sai do euro, reformas estruturais da economia. Nós queremos contrastar com essa forma de apresentar as dificuldades, tratando da natureza dos problemas, procurando identificá-los, apresentando o nosso ponto de vista certamente discutível, mas comprometendo-nos com soluções tecnicamente razoáveis, apresentadas, quantificadas, e que correm o risco de se apresentarem como têm que ser, concretas. Não queremos que Portugal tenha muito tempo para um debate diferente de um debate de alternativas exigentes. E por isso fizemos este livro pondo esta pergunta. Independentemente de considerarmos que seja a melhor solução ou a única solução, se tivermos que a tomar, o que é que fazemos? Há evidentemente muita experiência, bastante diferente das condições portuguesas, mas que nos ajudam a discutir os problemas jurídicos da relação com a União Europeia, os problemas práticos da emissão de moeda, uma vez que possa ser tomada a decisão de ter uma nova moeda soberana nacional, que chamamos aqui o novo escudo, pode ser esse nome ou outro, provavelmente será esse, e a seguir e a responder a algumas das dificuldades que queremos cuidar com muita atenção. O controle das contas externas, impedir que haja fugas de capitais, controle do movimento de capitais, garantir a segurança dos depósitos dos depositantes e das poupanças, garantir a estabilidade do sistema bancário, garantir as condições legais em que o Estado, o novo Banco de Portugal, a nova moeda, a política monetária e a política orçamental, a proteção, as medidas protecionistas para a política industrial podem operar. É claro que, para o fazermos, há uma variável que pode distinguir muitas circunstâncias diferentes. Se houver um acordo com a União Europeia, então
as concessões de liquidez, a gestão da transição, a articulação jurídica para permitir essa transição é muito facilitada. Dir-se-á que isso é muito difícil. Certamente que sim. Mas há razões que pressionam as autoridades europeias para poderem conceber um acordo deste tipo. É a única forma de evitar um efeito dominó. E é a única forma de reestruturar um euro que não tem condições para resistir a uma próxima crise financeira. É claro que, não havendo um acordo desse tipo, são exigidas à soberania nacional medidas de conjunto muito mais rápidas e muito mais profundas, sem qualquer apoio de cedências de liquidez e de um entendimento jurídico. É preciso, portanto, redenominar os contratos, operar a reestruturação da dívida do ponto de vista unilateral e ter um controle sobre o sistema bancário que permita assegurar a proteção dos depósitos e outras medidas. Quando apresentámos estas medidas concretas, estudámos o seu impacto, simulámos o seu efeito, verificámos que tipo de desvalorização é que teria que ocorrer para que se conseguirem estes resultados. Mas de uma coisa estamos certos, é que a incerteza provocada por uma mudança e os riscos de uma mudança decorrem neste contexto de uma decisão, que é tornar possível uma política orçamental, monetária e cambial que responda às dificuldades estruturais da economia portuguesa. Coisa que nunca pode ser alcançado com a austeridade. Para que a austeridade tivesse o mesmo impacto nas contas externas portuguesas, na balança de pagamentos, que uma desvalorização de 20% poderia representar, seria preciso baixar os salários em 60%. Isso não é aceitável e não é possível baixar os rendimentos da população portuguesa em 60%. E, portanto, o caminho que estamos a seguir é o caminho de uma guerra suave que vai destruindo para continuar a destruir. E, por isso, exige-se-nos, a todos, à população portuguesa, a procura de alternativas. Uma última palavra ainda. Este livro foi escrito ao longo dos últimos meses, terminado há 3 meses, uma coisa assim, e nada o motiva que dependa das circunstâncias imediatas do que se passa na União Europeia. Foi depois do livro ter sido acabado que a zona euro entrou em recessão, incluindo a Alemanha. Foi nos últimos dias que novos arranjos institucionais se foram formando e foi hoje que o Banco Central Europeu baixou a taxa de referência para 0,05%. Portanto, não há nenhuma dessas circunstâncias que determinou o que nós pensamos. Nós baseamos a nossa opinião na forma como o euro tem evoluído, na sua arquitetura, no seu poder institucional e na forma como se constituiu uma agenda da destruição do Estado Social, enfim, das relações sociais, contratuais, em que se baseia uma democracia que garante como serviços mínimos a escola pública, ou o Serviço Nacional de Saúde, ou a Segurança Social, ou enfim, os bens comuns que fazem parte do nosso viver comum. Mas é certo que a evolução da economia europeia neste tempo prova que não é lançando liquidez na economia que se resolvem os problemas. Nós temos excesso de liquidez. O que quer dizer que podemos estar mais perto do que longe de uma nova crise financeira. E a União Europeia chega, e a zona euro em particular, chegam à possibilidade, à aproximação de uma nova crise financeira, depois de 2007 e 2008, em condições muito piores, com uma maior destruição social, desemprego estrutural, diminuição da capacidade produtiva e diminuição da estrutura, enfim, de confiança democrática que as economias podem gerar para si próprias. E, portanto, esta é a situação mais perigosa. E um efeito de castelo de cartas no conjunto da zona euro é certamente o mais ameaçador cenário para Portugal. Nós precisamos da capacidade de tomar decisões a tempo, que nos protejam
e que sejam a base de uma política económica, industrial, cambial, monetária, que seja competente e seja decidida por razões de soberania e, portanto, por razões de democracia. Este livro pretende simplesmente tratar com muita sinceridade todas as dificuldades que se podem criar, mostrar como é que elas podem ser resolvidas, o tempo que demorarão, o custo que terão, os benefícios que podem ter, a forma de gerir essas dificuldades para que, se formar um dia uma maioria em Portugal que tome a decisão da recuperação da soberania, para que ela possa, para que este debate possa ajudar-nos a pensar sobre o que fazer e para sabermos o que queremos.